Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional. E hoje eu tenho o prazer, a honra em receber ele, que é um dos maiores executivos brasileiros do momento, com mais de 25 anos de experiência como executivo, empresário, sendo mais de 25 anos como CEO, ampla vivência e experiência profissional e internacional. Ex-vice-presidente do Grupo Silvio Santos, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Ex-presidente da Jequiti Cosméticos, Hidrogen Cosméticos e Jafra Internacional Cosméticos. Assumiu a Jequiti Cosméticos com 20 milhões de faturamento e entregou a empresa após 7 anos, com um faturamento de 523 milhões em vendas net. É sócio também da Capital Upgrade, dentre tantos outros negócios. Lázaro do Carmo Júnior, seja muito bem-vindo. Francisco, eu que agradeço o cordial convite. Sempre que precisar, eu estou aqui. O que eu puder contribuir, conta comigo, amigo. Nós agradecemos, Lázaro. Uma honra tê-lo aqui conosco na TV FIB, no programa Momento Empreendedor. Lázaro, e para começarmos, até para que a nossa audiência possa lhe conhecer melhor, quem é o Lázaro e como foi trabalhar com o Silvio Santos? Então vamos lá, né? Quem é o Lázaro, né? Eu sou um mineiro de Belo Horizonte. Comecei minha carreira profissional primeiro no Exército Brasileiro, depois fui para ser propagandista vendedor, professor, e sempre tive em conjunto, né, a carreira executiva no CNPJ. Eu, com 21 anos de idade, já tinha negócios meus e trabalhava para os outros, entre eles, até Lava Jato, confecção, empresa de compra e venda de carro, e eu comecei a carreira na indústria farmacêutica, Sanofi Aventis, fui preparado lá, fiquei por 10 anos na Sanofi. Depois eu recebi um convite da Natura para poder ficar um tempo no Brasil e sair do Brasil. Foi quando eu mudei, eu saí de Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui para a Argentina. Fiquei na Argentina 2 anos, quando um headhunter me liga, me chamando para voltar para o Brasil, se eu queria assumir a presidência de uma empresa chamada Hidrogen, uma empresa chamada Jequiti, que era a empresa do Silvio Santos. Aí eu fui para lá e as coisas caminharam muito bem, né? E aí nós construímos a Jequiti, que vocês viram hoje. Passamos lá no grupo pelo problema do Banco Pan-Americano, também superamos. E nos últimos 15 anos da minha vida, talvez um pouquinho mais, eu venho ocupando cadeiras de presidente de várias empresas, conselheiro também, né? Hoje sou conselheiro aqui da rede de farmácia São João, que é o 4º maior varejista do Brasil. Temos 1.100 lojas. Sou conselheiro da família Graton, sou advisor da família, mas já fui conselheiro também de várias outras empresas, como o próprio Celso Mário Petralha com a Jux, com várias empresas do grupo dele, e Jaque Vartanian, entre outros, né? Então, na realidade, eu me especializei, eu sou empresário, me especializei muito em ajudar empresas a saírem de resultados ruins para bons e bons para melhores ainda. E é isso que eu faço, além de ser conselheiro de empresas. Lázaro, eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar por diversas vezes. E como foi essa experiência trabalhar com o Silvio Santos? Eu tenho certeza que a nossa audiência também tem essa curiosidade. Silvio é um ícone, né, inspirador. É um cara de muito feeling para o negócio. As pessoas perguntam, né, Lázaro, o que você aprendeu de gestão com o Silvio? Eu falei, de gestão nada, mas dignidade, risco para negócio, inspiração, aprendi muito. 7 anos a gente junto, é um cara completamente diferente do cara da televisão, né? O Silvio Santos, dono de empresa, é diferente do Silvio Santos, apresentador, personagem. Ele é um cara extremamente exigente, focado no resultado das empresas dele, um grande vendedor, e que é óbvio, uma inspiração, porque quando o Pan-Americano quebrou, por exemplo, ele foi o cara, ele deu todo o patrimônio dele para garantir a dívida do Grupo Silvio Santos. E eu escutei
do presidente do Fundo Garantidor na época, eu não lembro o nome do cara, mas numa reunião que a gente estava, ele falou que o Silvio Santos tinha entrado para a história, porque na história do sistema bancário brasileiro, somente Visconde de Mauá e Silvio Santos tinham dado o patrimônio como garantia de banco. Todo banqueiro deixa quebrar. Banco Santos, Bandeirinhos, Banco Nacional, todo mundo deixa quebrar. E o Silvio não, ele deu patrimônio como garantia. Naquele momento que ele fez essa atitude, ele entrou para a história do sistema bancário brasileiro. Somente Visconde de Mauá, que foi um banqueiro que deu origem ao Banco do Brasil, e ele tiveram essa atitude. E eu lembro que eu falei com o Silvio, né, que a gente tinha que segurar parte da dívida, o Fundo Garantidor segurava a parte da outra, e ele falou, ninguém vai sofrer, nenhuma família vai perder o emprego por causa de incompetência minha, nós vamos dar garantia e segurar o banco. E, na realidade, incompetência nem era ele, né, porque ele era só o dono, mas ele nem pisava no banco, quem tocava tudo eram os executivos que estavam lá na época. Então, é um cara admirável nesse aspecto, né? Nós trabalhamos juntos 7 anos e se eu falar mal do cara, eu seria muito injusto. Não posso falar mal dele. E eu saí de lá por decisão minha. Eu queria tocar minhas coisas, queria fazer outras coisas, queria deixar de ser o xodó do Silvio para ser o Lázaro. Mas até hoje, todas as pessoas que chegam perto de mim, eu parei de trabalhar com ele em 2015, nós estamos em 2023, passaram 8 anos. E mesmo assim, todo mundo quer saber como é que foi essa relação. Lázaro, até você citou, né? Você foi capa da revista Veja, né? Apareceu lá o xodó do Silvio, né? Eu estou assim trazendo porque você até citou. Você citou não, foi a entrevista que ele próprio deu, tá? Aquilo não fui eu, não. Aquilo foi a revista Veja. Ligou para ele perguntando quem era o Lázaro, aí ele falou algumas coisas lá para o jornalista na época, eles me ligaram pedindo autorização, eu dei autorização e aí virou aquilo, como xodó do Silvio Santos. O título foi criado pela revista. Viu, Lázaro? Até nós não combinamos, mas eu me lembro bem que você comentou comigo, numa dessas passagens, como o nosso programa ele tem o intuito, né, de também ser um bate-papo descontraído, uma coisa mais leve, né? Claro, com bastante conteúdo, e você não poderia ficar de fora, né? Porque realmente você é uma grande referência. E eu lembro bem que você comentou comigo uma passagem do Silvio. Você fica à vontade, tá? Caso de repente você não queira comentar alguma coisa, mas justamente na época do Carnaval, ele convidou você para ir para uma feira nos Estados Unidos, não é? A feira começava, acho que no domingo, vocês foram uma semana antes. Aí você ainda falou, mas é bem no Carnaval, ele falou, mas tem algum problema, né? Então, acho que isso é uma passagem, foi até interessante. Era quinta-feira antes do Carnaval, o Silvio me perguntou assim, faltava 2 dias, o que você vai fazer no Carnaval? Eu falei, vou pro nosso hotel, né? Pro Hotel Jequitimá, vou ficar lá o Carnaval com a família. Aí ele falou, cara, eu tô indo para Atlanta e queria te apresentar uns amigos que têm uma empresa que eu quero comprar a empresa deles e queria que você negociasse essa empresa para mim. Queria que você fosse comigo. Eu falei, beleza, nós estamos no Carnaval, quando vai ser? Ele falou, não, nós vamos no sábado de Carnaval. Falei, no Carnaval eles vão fazer reunião? Ele falou, Lázaro. No final de semana ele falou, qual o problema? Eu vou fazer reunião no final de semana, você tem algum problema contra? Eu falei, não, vamos embora. Nós viajamos no sábado do Carnaval e na realidade a reunião só aconteceu na sexta-feira depois do Carnaval. Eu fiquei com ele passeando em Atlanta sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta vez. Só na sexta-feira que nós fomos fazer reunião. Fizemos a reunião sexta-feira o dia inteiro e voltamos no outro sábado. Sim. Ou seja, ele me tirou do Carnaval do Brasil para ficar andando com ele no shopping, passeando com ele lá. Uma adaptação. E depois nós fomos fazer a reunião. Na realidade, o Silvio é um trabalhador incansável e, literalmente, para ele não tem sábado, domingo, feriado, não tem hora, não tem nada. Cansei de fazer reunião com ele domingo o dia inteiro. Eu tinha reunião toda sexta-feira à noite na casa dele, toda sexta-feira ia para lá e não tinha hora de sair. E, às vezes, ele falava, vamos continuar a reunião, vai lá para a SBT no sábado, e a gente continuava falando lá no sábado. É interessante, Lázaro, porque nós vamos agora entrarmos um pouquinho mais no nosso assunto empreendedorismo, mas eu trouxe esse exemplo porque eu lhe acompanho nas redes sociais
E você tem, assim, um perfil, né, por exemplo, de avaliar as pessoas. Por exemplo, aquele chega de sexta-feira, oba, sexta-feira, né? Chega de segunda, quer dizer, hoje é segunda-feira. E outra, procura dividir a vida pessoal da vida profissional. Ou seja, se a pessoa não consegue administrar bem a sua vida pessoal, ela não administra a sua vida profissional. Então, eu acho que como o nosso tema aqui é o empreendedorismo, então, eu acho que esse exemplo que nós comentamos do Silvio, ele diz muita coisa, né, Lázaro? Né? Cara, eu não acredito de sucesso antes do trabalho. Todo cara de sucesso que eu conheço, ele trabalha muitas horas por dia. Ou se não trabalha, já trabalhou demais, muitas horas por dia. Eu não acredito nessa historinha de que vamos ter qualidade de vida e vamos ganhar dinheiro, vou trabalhar poucas horas por dia, vou ganhar muito dinheiro, porque vou ter uma ideia muito boa. Toda ideia muito boa tem que ser muito bem executada. Eu não acredito nessa história de uma grande sacada. Pode até acontecer, mas é muito difícil, sabe? Então, meu amigo, tu tem que gostar da segunda-feira tanto quanto você gosta da sexta. Você tem que gostar do que você faz e tem que misturar tudo, vida pessoal e profissional, e ser feliz. Porque eu, Lázaro, não consigo trabalhar de 8 a 18 e largar a chave às 18 horas e ter outra vida. Minha vida é uma só. É uma só. O que tem sucesso, na minha opinião, é igual. E é muito interessante, Lázaro, porque, como ele disse, né, o nosso foco aqui é abordarmos, então, o empreendedorismo, mas não na teoria, mas, assim, na prática. Né? E as oportunidades que eu tive de conversar com você, eu lembro muito bem também de uma outra situação. Se eu estiver errado, você até me corrige, mas você estava fazendo, acho que, um test drive de um carro, né, de um veículo, e aí parece que era sábado à tarde, as concessionárias não queriam lhe atender, mas teve uma que falou, não, eu vou lhe esperar. Não foi assim, Lázaro? E o que é o interessante, que eu acho que a nossa audiência entender, é que, pelo que você me contou, essa funcionária, ela ficou na agência, né, esperando você para fazer o test drive, mesmo fora de horário, e depois ela foi trabalhar com você. Não é isso, Lázaro? Uma história que é assim. A família cresceu, queria um carro 7 lugares, e minha mulher escolheu algumas marcas, e eu só tinha tempo no sábado à tarde. Não conseguia fazer sábado de manhã nos próximos dias. E minha mulher estava perto de ganhar filho e tal, e aí eu falei, pô, tava com pressa de comprar, queria dar uma voltinha pelo menos no carro antes de comprar, né? E ela também. E ela não queria ir sozinha, queria ir comigo. E eu ligava para as concessionárias e eles, fecha o meio-dia, fecha 2 da tarde, fecha não sei o quê, todas. Falava, pô, aí foi assim, uma menina que hoje ela não trabalha mais comigo, mas ela trabalhou bastante tempo. Ela falou comigo, não, seu Lázaro, se o senhor vier, eu fico aqui te esperando. Eu falei, só vou poder ir 4 horas da tarde. Ela falou, não tem problema, a concessionária fecha 2 horas, mas eu fico aqui. Aí eu falei, então, ótimo. Desliguei o telefone, aí ela falou, só para a gente confirmar, me dá seu telefone com o seu nome completo, seu telefone. Aí eu dei o nome completo, telefone para ela. Aí passou meia hora, ela me ligou. Falou, seu Lázaro, onde o senhor mora? Eu falei, moro aqui em Alphaville. Ele falou, por quê? Vou fazer o seguinte para o senhor, hoje é sexta-feira, eu vou mandar o carro para sua casa. Aí você passa o fim de semana com o carro, na segunda-feira eu mando buscar. Eu falei, olha, que bacana, eu vou adorar. Ela falou, a não ser que o senhor queira vir aqui no sábado. Eu falei, não, eu prefiro que você mande o carro para minha casa. Aí ela mandou o carro para minha casa, eu fiquei com o carro no final de semana. Na segunda-feira ela foi buscar o carro, me ligou, eu falei com ela, moça, eu vou comprar o carro, você pode faturar aí, manda alguém lá no escritório, eu vou pagar. Eu nem fui na concessionária, mandaram funcionário no escritório, ela foi lá, falou, vou pagar o carro aqui e assino aí e fico com o carro. Agora, por que você mandou esse carro para mim? A política da concessionária falou, não, seu Lázaro. Eu pesquisei no Google quem era o senhor, aí eu vi quem era, falei, opa, esse cara tem dinheiro para comprar o carro, então vou mandar para a casa dele que ele vai comprar. Então é uma mulher inteligente. Enquanto todo mundo estava querendo tomar cerveja no sábado, todos os vendedores tomando cerveja no sábado, ela falou que ia me esperar, depois ela pesquisou meu nome no Google, aí ela viu quem eu era, mandou o carro para minha casa, eu fiquei com o carro no final de semana, na segunda eu comprei o carro dela. Passou um mês, eu contratei ela, trabalhou uma temporada comigo, e foi muito boa, porque foi a iniciativa dela, meu irmão. As pessoas, quando querem, realizam.
discurso do fracassado é: todo mundo pode, basta ter oportunidade, nada disso. As pessoas têm potencial diferente, têm capacidades diferentes. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente está aí para recompensar as pessoas que realmente são diferentes. Talento e paixão não aprende na escola. E talento e paixão faz a diferença. Ou seja, Lázaro, ela já estava empreendendo em um outro CNPJ. É isso que é a maneira você... mais barata. Não que é é a maneira até... mais barata de empreender. Eu aconselho todo mundo. Eu aconselho todo mundo, antes de empreender no próprio CNPJ, empreenda no CNPJ do outro. Tenha a cabeça de dono. Execute. Pense que aquela empresa é sua. Aí depois, quando você montar a sua, você já está bem treinado. Eu tenho a impressão que atualmente está muito fácil empreender, né? Porque é somente você ir acessar as redes sociais, os inúmeros gurus, os profetas, não é? Eu vou lhe ensinar a ficar rico, eu vou lhe ensinar, né, a triplicar o seu faturamento. Eu estou, assim, fazendo essa brincadeira, Lázaro, essa descontração contigo, porque, como eu lhe disse, eu lhe acompanho nas redes sociais e, recentemente, você também fez um post muito interessante. Ou seja, você, com 30 anos de experiência, presidente de empresa, você tem a humildade de dizer: estou constantemente aprendendo e me atualizando. Não é, Lázaro? Total. E aí chegam as pessoas, né, vamos dizer assim, que não têm, né, vamos dizer, toda essa bagagem e querem ensinar, né, as pessoas ficarem ricas, ganhar dinheiro, como se fosse um passo de mágica, né, Lázaro? Se alguém sabe esse passo mágico, me ensina. Eu quero aprender. Não é verdade? Verdade. Compra o meu curso, os 10 passos da prosperidade, né, Lázaro? Messiânicos, entendeu? Tá cheio de profeta messiânico por aí, ensinando os outros a ficar ricos, talvez de uma riqueza que eles nem tenham. E outra coisa, as pessoas têm que preocupar mais com legado, sucesso, propósito na fidelidade da palavra do que só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência de trabalho. As pessoas têm que preocupar em trabalhar para depois ganhar dinheiro. Só que a internet ensina o cara a querer ganhar dinheiro antes de trabalhar. Um pouco difícil, na minha opinião, sabe? Eu acho que o que a gente tem aí são falsos messias do empreendedorismo, falsos messias da carreira executiva. Outro dia eu vi um cara falar na internet: não, porque eu fui um grande executivo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não fez nada. Me pergunta onde, me prova, me dá o nome da empresa, deixa eu ligar lá para ver se é verdade. A maioria não fez nada. São os empreendedores de palco, né, Lázaro? Isso aí, nunca teve um CNPJ. Não é? Aí não sabe nem quais são os efeitos colaterais de ser empresário. Todo mundo acha que ser empresário é fácil. Ser empresário, meu amigo, causador, meu irmão. Dificuldade, ralação, suor. Você tem um outro lado bom também, mas me desculpa, as pessoas acham que é mil maravilhas, mas não é. Eu não conheço um empresário que às vezes não sofre o efeito colateral, não quebra, entendeu? Não passa dificuldade financeira, todos passam. Só que a gente tem energia para poder, da mesma forma que você cai, tu levanta, porque quem faz uma vez, faz várias. Agora é ganhar dinheiro não. Agora é ganhar dinheiro não, o negócio é fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro ganha uma vez só, quem faz sempre. Você tem uma frase que diz assim: fato novo, dinheiro novo. Não é isso? É isso aí. Isso aí. Se você não faz nada novo, o seu dinheiro é velho. Se você quer dinheiro novo, tem que ter um fato novo. Quais seriam os 3 principais erros que vão quebrar o seu negócio? Daria para nós, assim, eu vou dizer que tem muita coisa que quebra o negócio. Mas eu costumo falar o seguinte, né? Falta de gestão, falta de inovação, excesso de ego e vaidade vão quebrar seu negócio, tá? Porque se você não tem controle das suas entradas e das suas saídas, porque gestão ela existe para você ter um bom controle das entradas e das saídas e ter lucratividade, para você controlar seus indicadores do negócio e errar menos. É para isso que existe governança e gestão. Então, falta de gestão quebra negócio, né? Falta de inovação também, porque às vezes você faz alguma coisa que deu muito certo, mas você fica fazendo essa mesma coisa durante muitos anos consecutivos, e aí você começa a ter problema financeiro, quebrar e cair.
Agora, o ego e a vaidade, né? Porque às vezes o empresário tem muito sucesso, ele fica vaidoso, ele acha que ele não precisa aprender mais, ele acha que ele não precisa ouvir ninguém, e aí ele entra num ciclo negativo e quebra. Seria a miopia empresarial, né, Lázaro? Seria a miopia empresarial. Tem vários outros pilares aí, mas eu acredito muito na falta de gestão, na falta de inovação e no ego e na vaidade como coisas que destroem as empresas. Também destrói o ser humano, tá? Porque se você também não souber gerir sua vida, se você não souber fazer as suas escolhas, se você não souber controlar seu ego e sua vaidade, você vai se destruir como ser humano também. É uma consequência da outra. E Lázaro, e aqui eu vou até deixar um testemunho da minha parte, que isso eu aprendi com você nos nossos bate-papos. Você sempre comentava assim, Francisco, pense em soluções pequenas e que sejam implementáveis, do que soluções complexas, difíceis de implementação. Isso também faz toda a diferença, né, Lázaro? Porque aí eu acabo até indo para um comentário que você também comentou recentemente, né? Você observa que eu lhe acompanho, né, Lázaro? Claro, a questão, por exemplo, eu li 10 livros esse mês, é a famosa obesidade cultural, uma coisa assim que você chamou, cerebral. Por exemplo, cerebral. Ou seja, você acaba lendo inúmeros livros, não é? Mas você não aplica, não é? Você fica só no planejamento, planejando, enfim, e não executa. Não é? Então, acho que é preferível você fazer pequenas ações e implementá-las. Exatamente. O que adianta você fazer 20 cursos por ano, você ler 50 livros por ano, se você não vai lembrar aquele que você fez no primeiro mês? Eu prefiro mais você realizar aquilo que dá certo no dia a dia. Execução com primazia vale mais do que qualquer estratégia. Os profissionais acabam, né, lendo inúmeros livros, participando de inúmeros cursos, mas na prática não executam as ações. E quando vão executá-las, sempre pensam em soluções complexas e são difíceis de implementá-las. Então, uma das dicas é você começar com pequenas ações que sejam implementáveis, né? Então, acho que isso também é importante deixarmos essa mensagem para a nossa audiência. Né? Porque, primeiro, o empreendedor ele corre lá na internet para achar algum guru com alguma solução mágica, como se empreender fosse algo fácil. Né? Depois, ele lê inúmeros livros e não executa. Ou seja, e aí ele fica sempre esperando, né, o momento certo. E nós sabemos, Lázaro, que 20% das ações, por exemplo, de uma empresa, elas estão da porta para fora e 80% da porta para dentro, não é isso? Então, se eu for esperar o momento certo, ele nunca irá existir. Exatamente, Francisco. O momento certo sempre é agora, até porque a vida é curta, né? Você nasce, vive e morre. E aí, meu amigo, se você for ficar esperando economia, política, commodities, bolsas, você vai passar a sua vida. E o outro dia, eu tinha 20 anos de idade, hoje eu tenho 54. Então, e se tem uma coisa que eu faria mais, eu teria arriscado muito mais entre 20 e 30 anos do que eu arrisquei. E olha que eu nunca tive medo de fazer nada, mas eu correria mais riscos. E você foi presidente de empresas, então eu imagino, né, Lázaro, a pressão, né, que você tem que administrar. E isso tudo você consolidou, está aqui no seu livro. O que importa é seu resultado. Que na realidade é isso, né, Lázaro? Então eu gostaria que você comentasse, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Lázaro. Eu sei que você também está com um compromisso, mas eu gostaria que você então comentasse um pouquinho sobre o seu livro, que nós encontramos na Amazon. Né? É um livro Amazon, que... todas as livrarias do Brasil. O livro virou best-seller. Eu tive a honra de estar no lançamento do seu livro, né? Então foi muito legal, tenho aqui autografado, muito obrigado. Estou lançando outro agora com a editora Gente novamente, né? Mas esse livro é o seguinte, para mim o que importa é seu resultado, você nasce, vive e morre,
Nem todo resultado é dinheiro. Tem resultado que é mais importante do que dinheiro, que é realização, que é prazer em contribuir, que é dividir conhecimento, dividir riqueza. Isso tudo é resultado na minha vida. O livro não fala só de dinheiro. O livro fala de fazer o que tem de ser feito todos os dias. O livro fala de sentir prazer naquilo que faz, realizado com aquilo que faz, contribuir e gerar. Próximo livro, não tem o nome exato ainda, mas deve ser Que Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Vou falar um pouco dos efeitos colaterais, vou falar um pouco da dificuldade de empreender, mas que mesmo assim vale a pena. Eu tive a oportunidade, Lázaro, e fica aqui mais um testemunho, eu já li o seu livro mais de uma vez, e sempre vou lá consultar, e para mim ali, eu acho que é muito legal a forma como você transfere, né? Você leva todo o seu conhecimento, porque aqui você deixa transparecer, por exemplo, você tem um objetivo, mas você não pensa no objetivo, e sim, não só no resultado, mas sim nas ações diárias que fazem com que você possa atingir aquele objetivo. Acho que isso é muito importante, e o seu livro retrata bem isso, Lázaro. Exatamente. E eu acho que o foco da gente é no processo, o foco é em todas as ações que você tem que fazer 365 dias por ano, 30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para você atingir aquilo que você quer. Então, a ação ela é muito importante, a execução ela é muito importante. Então, você tem que ter metas claras, estratégias claras, mas você tem que executar com primazia. O mundo pertence aos caras que fazem e realizam, não daqueles pensadores. Entendeu? Minha opinião, opinião pessoal do Lázaro, eu sou um cara muito mais de ação do que de ficar pensando e planejando, sabe? Eu acho que tudo tem sua hora, sua importância, mas a execução de tudo aquilo que você faz dia a dia para chegar no seu objetivo, tendo uma boa direção, uma boa estratégia, é o que vai te levar no resultado desejado, seja ele o que for, dinheiro ou não. Ou seja, né, Lázaro, sem mimimi, e sim zizizi. Ou seja, mimimi você poderia comprar um gato, né? Como que é essa frase? Exatamente. Eu falo o seguinte, eu não gosto de mimimi, se eu gostasse eu arrumava um gato gago, eu gosto de produzir. Zizizi, produzir. É isso, Lázaro. Então, para nós finalizarmos aqui, já estamos finalizando, terminando, deixe uma mensagem, então, para a nossa audiência. Mensagem é o seguinte, turma, empreender vale a pena, seja localmente, seja globalmente, construir a sociedade através do trabalho, do empreendedorismo, ele é gratificante. Ah, mas é difícil. Não tem nada nessa vida fácil. Tá? A gente já nasce tomando tapinha da bunda do médico, cortando o nosso cordão umbilical. Depois você vai para a escola, pega todos os vírus do mundo. Então a gente já nasceu sob a pressão. Pressão e o caos é o estado natural da vida. Então vamos ajudar a sociedade, vamos ajudar as pessoas através do empreendedorismo, seja ele do modelo tradicional, ou seja no intraempreendedorismo dentro das empresas. Porque, de qualquer forma, você vai estar ajudando as pessoas com aquele dom que Deus te deu, da inteligência, da capacidade de mover gente, de exercer a liderança, e esse tipo de liderança, esse tipo de vontade de empreender, o Brasil precisa, não só o Brasil, o mundo, né? Você tem que ter líderes para ver liderados. Você tem que ter gente que move gente para as massas serem movidas. Então, o recado é: estudem, trabalhem, construam aí um Brasil, uma sociedade melhor, que é isso que a gente está precisando. Até porque, Lázaro, no final, o que importa é seu resultado. É isso, turma. Isso mesmo. Lázaro, os nossos agradecimentos, uma honra tê-lo aqui conosco. Já deixo aqui um convite para que você possa voltar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Você sabe que a agenda não é fácil, mas sempre que puder eu estou aí com você. Eu sei, até agradeço imensamente você ter disponibilizado esse tempo para conosco. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito e também passaram a conhecer um pouco mais
sobre o Lázaro, um dos maiores executivos brasileiros do momento. Lázaro, muito obrigado. Obrigado. E para você que nos acompanhou até o momento, muito obrigado também pela sua audiência e até o próximo programa.